Fala galera, beleza? Eu sou o professor Eric e hoje nesta aula eu preparei alguns princípios sobre acentuação gráfica. Nós vamos discutir algumas informações, vou ensinar alguns aspectos para vocês que são importantes ao entendimento da acentuação gráfica, certo? Pois muito bem, vamos começar. Então, ao falar sobre acentuação gráfica, a primeira informação que nós vamos precisar ter é a informação de que toda palavra apresenta uma sílaba forte. Esta sílaba forte, ela é chamada de sílaba tônica. Qualquer palavra que você pegar em língua portuguesa vai ter uma sílaba mais forte. Quando nós falamos, essa sílaba normalmente ela é prolongada. Por isso que ela se destaca em relação às outras e é a sílaba forte, certo? Então, toda palavra apresenta uma sílaba tônica. Como exemplo, eu peguei aqui a palavra solidariedade. Nós podemos pegar uma palavra e dividi-la em unidades menores chamadas sílabas. Ao dividir a palavra solidariedade, eu tenho aqui solidariedade. Perceba que a sílaba da, ela se prolonga, ela é mais forte na oralidade. Logo, esta palavra tem como sílaba tônica, sílaba forte, o da. Então, toda palavra possui uma sílaba forte, correto? Agora, se toda palavra possui uma sílaba forte, as demais sílabas que não são fortes, elas vão ser chamadas de quê? Elas serão chamadas de sílabas átonas. Então, existem sílabas átonas, que são sílabas fracas, e existem as sílabas tônicas, que são as fortes. E toda palavra apresenta uma sílaba forte, uma sílaba tônica. Beleza? Agora, esta sílaba mais forte, ela não vai ser padronizada. Sempre vai ser a penúltima. Não, ela não é padronizada, mas ela segue um padrão no sentido de que ou ela vai ser a última, ou ela vai ser a penúltima, ou ela vai ser a antepenúltima. Em língua portuguesa tem-se essa regra: última, penúltima ou antepenúltima. Correto? Certo. Eu tenho aqui a palavra fé e eu gostaria que vocês dessem uma atenção especial a ela. Perceba que ela só tem uma sílaba. Toda palavra que só apresenta uma sílaba em língua portuguesa, nós a chamamos de sílaba tônica, de monossílaba tônica. Por que ela é monossílaba? Porque mono quer dizer um. Então, essa palavra apresenta apenas uma sílaba, correto? Toda palavra que tiver só uma sílaba, nós vamos chamá-la de monossílaba. Mas ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser considerada tônica ou ela pode ser considerada átona. Qual é a diferença entre a monossílaba tônica e a monossílaba átona? A diferença é a seguinte, que a monossílaba tônica, ela pode ser dita sozinha dentro de um contexto e fazer sentido. Como seria isso na prática? Eu falo assim: como você se sente aos domingos? Aí você me responde só. Perceba que você só usou uma palavra na resposta. Mas teve sentido? Teve. Então ela é uma monossílaba tônica. Qual é o valor que você mais preza na sua vida? Fé. Tem sentido? Tem. E ela é uma monossílaba. Então, ela é tônica quando ela é sozinha dentro de um contexto, ela faz sentido. Agora, existem monossílabas que não tem como eu usá-las sozinhas. É o caso da preposição de, por exemplo. Não existe pergunta que eu faça que vai dar para eu falar de ou se. Né? E normalmente eles vão ser empregados dentro de uma frase. Se você fizer isso, agora sozinhas não tem como. Por isso que elas são chamadas de monossílabas átonas, correto? Agora, como eu havia dito, existe uma posição onde essas sílabas vão se encontrar. E aí eu vou ter um nome. Todas as vezes que a última sílaba for a forte, como é o caso da palavra educação, perceba que é uma sílaba mais forte, uma sílaba que se prolonga, ela é a última, eu vou chamá-la de oxítona. Quando ela for a penúltima, que é o caso da palavra respeito, perceba que o P é mais forte, eu vou chamá-la de paroxítona. E quando for a antepenúltima, eu vou chamá-la de proparoxítona. Sempre vai ser esse padrão. Ou última, ou penúltima, ou antepenúltima. Nunca em língua portuguesa vai existir uma palavra que a sílaba forte é a quarta de trás para frente. Não existe. Última, penúltima, antepenúltima. E conforme essa posição eu vou ter oxítona, paroxítona e proparoxítona. Certo? Lembra que eu falei que eu queria atenção nessa palavra? Beleza. Mas e a palavra fé? Ela só tem uma, então ela vai ser uma oxítona, porque ela só tem uma, logo é a última? Não. Nós vamos tratá-la de forma diferenciada. Se só tem uma, nós vamos simplesmente chamá-la de monossílaba. E aí eu vou perceber se ela é tônica ou se ela é átona.
Agora, se a palavra tem mais de uma sílaba, aí ela vai ser uma dessas modalidades, certo? E se tiver mais de uma e for a última, eu vou chamá-la de oxítona. Cuidado para não confundir monossílaba com oxítona, correto? Beleza. Toda palavra nós vimos aqui que tem uma sílaba mais forte, que é chamada de sílaba tônica. Esta sílaba sempre vai ter um acento gráfico? Não, um acento que ele vem na escrita, que é o caso da própria palavra gráfico. Perceba que a sílaba gra é a mais forte e ela apresenta aqui um acento gráfico, que é um acento representado na escrita. Mas a palavra respeito, apesar de ter uma sílaba forte, ela não tem um acento gráfico, mas ela possui acento. Toda palavra possui acento. Acento quer dizer aquele sinalzinho que a gente escreve? Não. Acento é onde recai a sílaba mais forte. Onde que está o acento de educação? São. Onde que é o acento de respeito? Pei. Mas é acento, não é acento gráfico. Quando eu falar de acento gráfico, vai ser um acento que é representado na escrita para indicar que essa sílaba é forte, para indicar que essa sílaba ela é prolongada, para dizer se o som é aberto ou não, correto? Tranquilo essa parte? Pois muito bem. Quais são então, já que estamos falando de acento gráfico, quais são os acentos que nós temos na língua portuguesa? E antes disso, por que existem acentos gráficos? Essa tradição de se utilizar acentos gráficos vem lá da Grécia Antiga. Os gregos daquele período passaram a utilizar o acento gráfico devido à prosódia. É preciso que dentro de uma língua nós tenhamos cuidado com a prosódia. O que vem a ser a prosódia? Ela é a pronúncia correta das palavras. Uma vez ou outra nós nos deparamos com algum tipo de palavra e nós ficamos em dúvida qual que é a sílaba mais forte. E aí, quando eu tenho acento, ele vem para facilitar, ele vem me ajudar em relação à prosódia. Então, lá na Grécia Antiga, eles criaram essa estratégia e nós adotamos até hoje. Por que, então, que existem palavras que possuem acento e outras não? Porque existem palavras que são fáceis. É fácil de pronunciar. Agora, existem palavras que podem gerar dúvida. Eu posso pegar, por exemplo, essas palavras aqui, ó. Será que eu vou ler avô ou avó? E aí? Se eu não tiver acento, vai ficar difícil. Mas se eu coloco acento, aí eu vou saber que uma vai ser avó e outra vai ser avô. Então, o acento gráfico, ele vem para facilitar a prosódia, para facilitar a pronúncia correta das palavras quando nós vamos ler, beleza? Em língua portuguesa, nós temos 3 tipos de acento. O primeiro acento, que é este aqui, que é o mais comum, ele é o acento agudo. O acento agudo, ele é usado sempre na sílaba tônica de algumas palavras e ele é utilizado para indicar que aquele som é um som aberto. Então aqui, ó, se eu tivesse em dúvida e tivesse sem o acento, aí eu não ia saber como pronunciar. Mas aí, beleza, coloco o acento agudo, que é este, aí já sei que o som é aberto, então é avó. O acento agudo ele pode ser usado com qualquer uma das vogais. A, E, I, O, U. Certo? Sempre nesse sentido, para indicar que é uma sílaba forte e é um som aberto. O segundo acento, que é parecido com o outro, e algumas pessoas até confundem e erram na hora de utilizar, é este acento aqui, que ele é semelhante ao acento agudo, só que ele é na outra direção. Este acento é chamado de acento grave. Cuidado, muitas pessoas acabam chamando de crase. Crase não é isso. Crase ela é um fenômeno. Quando eu vou usar o acento grave ele acontece o seguinte, às vezes, quando nós vamos escrever, por exemplo, eu vou à escola, nós escrevemos assim, ó, eu vou à escola. Eu utilizo este acento que é chamado de acento grave. Mas por que ele existe? Ele existe para indicar que ali houve uma fusão, houve uma mistura de 2 vogais iguais. Ó, nós vamos analisar o seguinte, a regência do verbo quem vai a algum lugar. Eu tenho aqui uma preposição exigida pelo verbo, a preposição a. Quem vai a algum lugar. Aonde que eu vou? À escola. Só que ninguém fala, eu vou a escola. E na hora de escrever nós não fazemos assim também. Para não existir essa cacofonia, eu uno essas 2 vogais que são iguais e aí eu utilizo o acento gráfico para demarcar que ali houve uma fusão de vogais idênticas. Beleza? Por isso que existe o acento grave.
Na língua portuguesa, ele só vai acontecer com a vogal A, tá? Às vezes ele vem assim sozinho e às vezes acontece na palavra aquela. Refiro-me àquela pessoa. Aí eu vou colocar o acento grave para indicar, beleza? Lembrando que não é crase o nome. Crase é o nome dessa mistura, mas o nome do acento é acento grave, beleza? O último tipo de acento que nós temos é o acento circunflexo. Lembra lá da dúvida avó e avô? Eu vou ter aqui o avô, perceba que avó eu tenho um som aberto e em avô eu tenho um som fechado. O acento circunflexo, ele diferencia-se do agudo porque, diferente dele, ele vai marcar aqui um som fechado. Em língua portuguesa ele vai aparecer diante das vogais A, E e O, certo? Avô. E aqui por fim nós temos o tio. O tio, ele não é um acento. Certo? Muitas pessoas pensam que o tio é um acento, que nós temos a palavra educação. A palavra educação não possui um acento gráfico, um acento demarcado na escrita, ela apresenta um tio. Já que o tio não é acento, o que ele vem a ser? Ele é considerado um índice de nasalização. O que isso quer dizer? Quando você vai pronunciar a palavra educação, perceba que você utiliza-se do seu aparelho nasal, é um som que sai das narinas. E aí ele vem na escrita para indicar isso, que é um som nasal, beleza? Mas o tio não é considerado acento, tranquilo? E a última informação é que, só para recordar, que toda palavra possui acento, sílaba forte, mas não necessariamente acento gráfico. Nos próximos vídeos, espero que vocês tenham compreendido, nos próximos vídeos eu vou separar alguns outros aspectos, alguns outros itens que são importantes à compreensão da acentuação gráfica e logo em seguida nós vamos ver as regras separadas, organizadas por partes, para que nós possamos compreender de uma forma fácil e tranquila e vocês vão perceber que a acentuação é um conteúdo muito bacana, muito fácil e quando você aprende é para a vida inteira, você não erra mais. Pode existir uma dúvida ou outra, mas você aprende de verdade, beleza? Até o próximo vídeo, até mais!